A gente chegou. Abre o sorriso no rosto. O seu Gazeta Esportiva tá na área, galera. Muito boa noite. E olha essa super dupla, super entrosada, que está ao meu lado, graças a Deus, o tetracampeão Miller! É maravilhoso, maravilhoso! Quem que é o Fini que tá falando dessa música aí? É o Fini e o Pacheco. É, os dois têm bom gosto, hein? Aê! Agradamos o Miller, glória ao Senhor, que maravilha! E ao meu lado... Nota 10! Ei, Pacheco, o que aconteceu, Pacheco? Recebeu aumento? Por isso você tá assim hoje? Lindo! Ó, e Alexandre Silvestre! Obrigado, também sou tetracampeão de futebol de botão. Ah, então tá bom, porque eu tava pensando do quê? Hoje, São Paulo e Corinthians abriram os portões do CT, você viu isso? Nossa, você viu isso? Pra torcida ou pra imprensa? Calma, pra imprensa! Teve coletiva do Cássio. Então, olha só, ô Miller, o Tricolor apresentou o Michel Araújo. E o José Paes marcou presença lá na Barra Funda. Já o Thiago Salazar foi pro CT Joaquim Grava. Conferir a entrevista do goleirão Cássio. A gente vai trazer tudo pra vocês, tudo e muito mais. Tem notícia fervendo aonde? No Palmeiras. Tá rolando uma história de clube grande da Europa, de olho no Abel Ferreira. Ah, não. Toda vez começa esse zum, zum, zum. Parece que é sempre sai em pra março. seleção, Michele. E a gente vai explicar mais tarde esses detalhes. Tem também as novidades na escalação para a estreia do Verdão na Libertadores. No Santos, o assunto é o jogo de hoje na Sul-Americana. A gente vai falar ainda de seleção brasileira feminina e vamos apresentar para você um esporte bem diferente. Claro que também tem o momento velocidade. Cadê? Tá estacionando o Toyota Corolla dele aqui, Rodrigo França. Já percebeu? O programa tá imperdível, né? Então chama a galera, se ajeita na poltrona e vamos decolar depois da gente. Olha a gente aqui de novo e hoje começa a Libertadores e a nossa enquete vai ser em cima do torneio. Olho na telinha. Qual clube brasileiro tem mais chance de ser campeão da Libertadores? O Corinthians? O Flamengo? O Palmeiras? Ou por que não pôs o Atlético, diretor? Ah, o outro tá o Atlético, enfim. Então o Atlético palmeirense, né? Tá no outro. Então vote lá no site gazetesportiva.com, tá certo? Você pode dar sua opinião aqui no programa pelo Twitter, #Gazeta Esportiva. Por que Twitter? Porque eu quero a nossa máquina puxa a tua foto com o teu comentário aqui embaixo, tá bom? O que você acha, Silver? Pela ordem pra mim, Palmeiras, o Flamengo vai ser a grande decepção e o Corinthians a surpresa. Vai avançar até a semifinal, mas parar na semi. O Palmeiras, pra mim, vai brigar pelo título e o Flamengo vai cair cedo. E o Galo? O Galo fica nas quartas de final, pronto. E você, Miller, que você acha? Não, eu já discordo. Eu acho que tá entre esses quatro, né? Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, né? Desses quatro sairá o campeão, com certeza. Mas o Flamengo, pra mim, não cai antes, não. Até porque o time do Flamengo, ó, o time independente do treinador. Claro. Que o treinador, mas sabe... eu só tô com uma pulguinha atrás da orelha, não, assim. Eu tô dando uma zicadinha no Flamengo. Tá o Flamengo não tem pulga, não. Tem muita bola. Até porque quando não jogou o Arrascaeta, mas o Matheus França... Então a gente começa agora o Gazeta Esportiva com um esporte que o público brasileiro não está tão acostumado a ver. Presta atenção na reportagem do José Paes. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Basta essa pedra aí grandona de granito começar a deslizar na pista de gelo para os jogadores de curling começarem a varrição. E é justamente nesse ritmo que o curling hoje é um dos esportes do gelo mais acompanhados pelo público aqui do Brasil durante os Jogos Olímpicos de Inverno. O jogo de curling foi criado na Escócia no século XVI e as regras até que são bem simples, viu? As equipes são compostas por 4 jogadores, sendo que cada um deles é responsável por lançar 2 pedras em cada end, que é como é chamada aí a divisão de uma partida de curling. Depois desse lançamento, os outros jogadores podem varrer o gelo para tentar diminuir o atrito entre pedra e pista para que a pedra então pare o mais longe possível. O time que marca o ponto é aquele que coloca a pedra mais próxima ao centro do alvo, que fica no final da pista. Pra
Para desenvolver ainda mais o curling aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo resolveu contratar um treinador muito experiente e estrangeiro, austríaco para ser mais preciso, o Boris Sedlin. E ele vai ter muita estrutura para trabalhar no nosso país, porque aqui em São Paulo foi construída a Arena Ice Brasil, a única da América Latina, com 3 pistas oficiais para a prática do curling. O espaço no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, recebeu um investimento de R$2,5 milhões. Além de abrigar as seleções brasileiras de desportos do gelo, a Arena Ice Brasil ainda funciona como um polo para o desenvolvimento do curling no Brasil. Tanto o Vinícius quanto o Tatá, os auxiliares do Boris, vêm aprendendo aqui, sob a supervisão do treinador austríaco, tudo o que é preciso saber para comandar num futuro próximo o nosso time de curling. The coaches Tachi and Vini, they are doing a great job and they're so motivated. It's a challenge, as I said, and I have deepest respect to the CBDG and all the officials who make this gonna happen here. A gente tem um técnico estrangeiro ensinando o real do jogo curling e nos mostrando como conseguir alcançar cada vez mais os patamares novos. Aos pouquinhos, o curling vai entrando na rotina do nosso esporte brasileiro. E isso tudo, apesar das pedras no meio do caminho. Muito legal, né? Muito bom a gente conhecer outros esportes, né? Eu sempre achei muito curioso o curling. Seguinte, hoje começa a Copa Sul-Americana, 2 grandes clubes paulistas estão na disputa, Santos e São Paulo. O Zé Paz preparou uma reportagem com tudo que você precisa saber sobre esse torneio. Dá uma olhadinha. Se no ano passado a fase de grupos da Copa Sul-Americana classificava apenas o campeão de cada chave para o mata-mata do torneio, agora, em 2023, a Conmebol resolveu apimentar o negócio aí e eu gostei, ó só. O vencedor do grupo, é claro, é lógico, segue avançando para as oitavas de final, até aí tudo normalíssimo. Só que nesse ano, os segundos colocados de cada chave disputam um mini mata-mata com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Ou seja, a briga pela segunda vaga das chaves da Sula vai ganhar contornos dramáticos nessa temporada. São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino são os representantes aqui de Sampa na Sul-Americana desse ano. O tricolor está no grupo D, junto com Tigre, Deportes Tolima e Puerto Cabello. Já o Peixe caiu na chave E com Audax Italiano, Newell's Old Boys e Blooming. Já temos uma decisão já nesses dias, faz poucos dias que estou aqui treinando. A gente vai com muita ilusão para a Argentina para trazer esses 3 pontos. Eu acho que a gente está se preparando, a gente vem se preparando aí, a gente vem dando o nosso melhor nos treinamentos nesse período para justamente esse ano não correr esse risco, né? E tentar passar com mais tranquilidade. Só pelo título da Sul-Americana de 2023, o campeão vai levar para casa mais de R$26 milhões, fora os prêmios das fases anteriores e o valor por vitória na primeira fase, que esse ano é de mais de R$500 mil. O vencedor, ainda é lógico, garante um lugarzinho na Libertadores da próxima temporada, por isso, emoção não vai faltar nos gramados da América do Sul. E o prêmio é bom, né? É um prêmio bom. E por falar em valores e premiação, viu, Michele Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, São Paulo é o elenco mais valioso da Sul-Americana dessa temporada, a estimativa é de mais de 400 milhões, o Santos é o segundo e o Red Bull Bragantino o terceiro. E o Tigre, Miller, que é o adversário do São Paulo logo na estreia quinta-feira lá, e esse jogo vai ser complicado, é o 6º elenco mais valorizado. Claro que isso não ganha jogo, mas pode servir de parâmetro. Só. Ainda bem, não entra em campo isso não. Até porque, Michele, eu acho que a Sul-Americana vencer hoje tem objetivos, né? Financeiros e dividir Libertadores para o ano que vem. Os grandes adversários do São Paulo são esses mesmos, tradicionais. O Red Bull Bragantino e o Santos. Não tem jeito. Vai estar muito mais difícil esse ano, né? Eu cometi o erro achando que os que subiram da Série B para a Série A iam disputar a Sul-Americana, não vão disputar. Então o São Paulo vai disputar
com esses adversários tradicionais, em especial Santos e Bragantino. E Miller, tem que tomar um pouco de cuidado, como o Zé explicou na reportagem, tem gente da Libertadores que vai ficar em terceiro lugar no grupo, que vai brigar por uma repescagem para entrar na Sul-Americana na fase de mata-mata. Pode né? entrar. Então, de repente, um grandão que vá mal na fase de grupos na Libertadores pode trazer uma competitividade maior para a Sul-Americana. Muito bom. O treino de ontem do Santos reservou momentos especiais para um jogador do clube. O boliviano Miguelito foi ovacionado por crianças que o cercaram na atividade do Peixe em Santa Cruz de la Sierra. O meio-atacante nasceu lá na cidade, né? E deu os primeiros passos na carreira nessa região. O atleta se transferiu para o time da Vila Belmiro em 2018 e vive agora a expectativa de jogar em casa pela Copa Sul-Americana. Gostoso receber esse carinho, né? E o duelo do Peixe com o Blooming vai ser daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, no estádio El Tarruiche. É legal o Santos, vai ter uma vantagem diferente do Palmeiras, que joga na Bolívia. Contra o Bolívar, é isso. em La Paz. É porque a Santa Cruz de la Sierra é no nível do mar. Ah, muito bom. Bora agora então para a nossa redação conversar com o José Paes. Boa noite, Zé. O Palmeiras já decidiu se vai colocar titulares ou reservas na estreia da Libertadores? Fala, Mi, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente, abraço pro Silver, pro Miller também. Pois é, Abel Ferreira já tomou esta decisão, minha amiga Michele Gianelli. Teremos reservas em campo lá em La Paz, na Bolívia, para o jogo entre Bolívar e Palmeiras, jogo que acontece amanhã às 9h30 da noite, lá na altitude de quase 4.000 metros, como a gente comentava ontem aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, Michele, o Abel Ferreira, dos 23 relacionados para essa partida aí, 15 são crias da academia, são jogadores da base do Palmeiras. O Palmeiras vai ter um time muito reserva em campo, só o Gabriel Menino e o Breno Lopes, que foram titulares no último jogo do Palmeiras, né, a primeira final aí do Campeonato Paulista, estão com a delegação lá em La Paz, na Bolívia. De resto, só reservas. Então é um jogo que promete bastante. O Palmeiras em 2022 na Libertadores também estreou com o time reserva e agora em 2023 vai estrear com seu time alternativo na Copa Libertadores da América. O Arthur e o Richard Rios, os dois jogadores que foram contratados aí recentemente pelo Palmeiras, estão com a delegação lá em La Paz e o Arthur, ex-Bragantino, tem tudo para ser titular nesse jogo. Então chegou recentemente aí, não pôde atuar, claro, no Campeonato Paulista, mas nessa partida de estreia aí da Copa Libertadores, o Arthur então deve começar jogando, Michele. Ontem a gente debatia aqui, né? Será que o Palmeiras vai com o time titular? Será que vai com o time reserva? O Silvestre até comentava aqui também, né? No Gazeta Esportiva. Mas enfim, teremos aí um time reserva do Verdão em campo lá na altitude de quase 4.000 metros de La Paz. Pergunto para você, Michele, para o Silver, para o Miller, para todo mundo aí que está assistindo o Gazeta Esportiva, será que é uma boa começar com reservas na Copa Libertadores da América? A gente sabe que o Palmeiras tem um timaço, tem tudo para se classificar no seu grupo, né? Mas vai começar com reservas porque está pensando no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que acontece no próximo domingo, no Allianz Parque. O Palmeiras precisando reverter aí a derrota do primeiro jogo por 2-1 para o Água Santa. Então deixa o questionamento para você, minha amiga. Bom ou ruim estrear com reservas na Liberta, Michele? Você vê como o tempo é o senhor da razão, né? Quando o Abel chegou, ele esnobou o Paulista. Ele não deu esse valor todo pro Paulista. Não. E agora ele tá indo com todo o respeito contra o Água Santa e pondo os reservas para jogar, tá certo ou Eu não fiquei tá? surpreso, para te falar a verdade, Michele. Achei que ele fosse com a força máxima. Também acho. Porque o Palmeiras ficou treinando, jogou domingo, vai jogar quarta, tem viagem, altitude, tudo bem, mas, pô, ficou um belo tempo treinando. E o Abel, na última coletiva, disse que não mudaria o planejamento do jogo de quarta em relação ao resultado de domingo. Ou seja, já estava no plano do Abel, aqui guardadinho na manga, né, que ele ia botar o time praticamente reserva. Mas pode ser uma oportunidade, Miriam, a gente estava comentando até enquanto você falava, para o Arthur, por exemplo, estrear e ganhar uma vaga de titular no time para o jogo da final do Campeonato Paulista. Acertou, Miller? Para mim ele acertou, até porque o Abel tem um elenco bom, né? A garotada muito boa que subiram, né? E outra, Michele, ele tá no dia a dia com os jogadores, né? Tá. Ele conhece, né, os jogadores, né? Essa garotada que veio da base, o É bom Arthur. da rodagem também. Eu né? acho legal isso, dá confiança para. Aí ele ganha o grupo. Libertadores, estreia, é um risco necessário. Prioriza-se uma final, tá certo? Campeonato Paulista é vitrine e valoriza tanto o treinador quanto os jogadores. Então acho que ele tá certo em
em mesclar, até porque nos jogos de volta aqui em casa, Michele, ele vai, lógico, terá todos os titulares, o time titular, e o Palmeiras não corre risco nenhum. O Arthur tem que ser titular? Falei uma bobagem. Tem que ser titular gigante. No domingo também. Eu quero corrigir uma bobagem, porque eu imaginei que o Arthur pudesse ganhar a posição para a final do Campeonato Paulista, mas ele não pode jogar o Campeonato Paulista porque ele está no Bragantino. Perdão, não sei o quê. Verdade. Passa batido. Agora, o Abel fez esse mesmo planejamento no ano passado. Ele priorizou o Campeonato Paulista e colocou o time B, digamos assim, na fase de grupos da Libertadores, deu super certo. Hoje o Corinthians abre os portões do CT Joaquim Grava para a entrevista de um gigante, o goleiro Cássio. Claro que o Thiago Salazar marcou presença, então a gente vai conferir os assuntos mais quentes abordados pelo ídolo alvinegro. Tá chegando a hora da estreia do Corinthians na Copa Libertadores da América. É quinta-feira contra o Liverpool lá no Uruguai. E é por isso que hoje, quem veio conversar com a gente aqui na sala de imprensa foi o Cássio, capitão do time e campeão em 2012. Vai nessa linha que vai ser fácil, que não é fácil. A Libertadores nunca é fácil. Cara, tem que estar ligado. Como eu falei, não entra nesse fato de o Liverpool de repente ser menos badalado que as outras equipes, ser de repente menos conhecida que as outras equipes que nós vamos enfrentar. Nós temos que entrar ligado. Honestamente, a minha sensação é o que vier nós vamos ter que jogar e vamos pra cima, cara. Bom, de tempo pra treinar, ninguém pode reclamar. Afinal, o Timão não entra em campo desde 12 de março. Honestamente é ruim, né? Porque você treinou muito, teve muito treino, a gente treinou muito e sempre quando você tá jogando, você tá num ritmo. Ruim no sentido de não ter jogo, mas foi bom que a gente treinou muito, trabalhou muitas coisas, conversou muito, teve muita cobrança pelo lado do Fernando e nós corrigir erros e a gente melhorar em situações que nós temos que melhorar. Pés no chão e otimista, é assim que está o capitão corintiano e ele concorda que desde 2015 o Timão não inicia uma Libertadores com tanta expectativa. Acho que sim, que a gente está mais preparado. O elenco, como a gente falou, não mudou tanto, agregou, chegou alguns jogadores para agregar o elenco. Hoje você não tem 11 jogadores, no meu ponto de vista, você, se for olhar, acho que daqui a pouco vai ter problema até para quem vai levar para o jogo, assim, pela qualidade. Nós temos que estar entre os melhores, nós temos um elenco qualificado, nós temos uma grande equipe, nós não temos 11 jogadores, tem um elenco com mais de 11 jogadores de qualidade e nós temos que nos impor como Corinthians. Agora vamos para os assuntos mais picantes dessa coletiva. Primeiro, a falta de experiência de Fernando Lázaro. Quantos Libertadores já participou como auxiliar, analista, então eu creio que ele tem uma experiência até pelos treinadores que ele trabalhou, assim, e vejo ele muito tranquilo e muito preparado para essa Libertadores, assim. A invasão de torcedores ao CT. Olha, você gostaria que fosse invadida a sua casa? A gente sempre teve um elo de conversa, a gente nunca se negou a conversar, em certos momentos, por mais difícil que tem a situação e muitas vezes nós tivemos cobrança, assim, a gente sempre, os líderes da torcida se reuniram, a gente sempre conversou. Eu acho que esse caminho de invasão nunca e não falo só pelo Corinthians, falo pelo futebol. Eu acho que isso nunca é o caminho, não foi só o Corinthians que aconteceu, em outros lugares aconteceram e isso tá virando com muita frequência e eu acho que em vez de diminuir, que nós estamos em 2023, isso parece que está aumentando e parece que é uma coisa normal e não pode. E o afastamento de Luan. Eu fico triste de ver o Luan não estando aí. Não por situação, mas ver um cara que já jogou no alto nível, o melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande e não tá. E vou usar um exemplo meu. Lá em 2016, as coisas não estavam bem. Pra mim, eu tava no banco, tava gordo, não tava. Só que assim, se eu não olhasse pra mim e ver, cara, peraí, eu tenho que melhorar. Não é possível que às vezes de repente é só culpa dos outros e eu não tô fazendo o meu trabalho, de repente eu tenho que melhorar. Se eu não olhar pra mim e olhar pra melhorar, eu não vou evoluir. E não adianta botar a culpa nos outros, de repente, se eu não tô fazendo a coisa certa. O homem tava inspirado, ativou o modo sincerão e não fugiu de nenhuma das 21 perguntas de hoje. Até a próxima, Cássio.
Agora só no que vem coletivo, porque eu respondi esse ano agora. Muito legal, gostaram da entrevista? Parabéns, hein, ao Cássio, pela sinceridade, hein? Puxa vida. Vem cá, Usou Pachecão, o próprio exemplo para falar do Luan. Que nota foi o Cássio Pachecão nessa coletiva? Nota 10. E que nota a gente dá para a assessoria do Corinthians e para o Corinthians que abriu os portões para a imprensa, não fez entrevista gravada não, aquelas entrevistas de canal do clube lá que a gente não gosta. Que nota que a gente dá para o Coringão? Nota 10. Muito bem, agora sim, vocês conversam. Discorram sobre os assuntos. Bom, em primeiro lugar, é tá? tão raro, né, um jogador reconhecer, inclusive em plena atividade, que estava gordo, que jogou mal, que ajudou a enterrar o time num determinado momento, e trazer esse exemplo do Cássio para o que está acontecendo com o Luan, que é um jogador talentoso e esqueceu o que é jogar futebol. E ele tratou de um assunto polêmico de uma maneira inteligente, bem articulada, não aliviou para o Luan, né, mas conseguiu mandar o recado. Será que o Luan pode acordar, Miller? Não. Diante de um colega falando assim publicamente? É difícil, até porque o Corinthians já matou o Luan, né? Também. Não vai reintegrá-lo. O jogador treina sozinho. Não pôs na Libertadores. Não tem jeito. O Corinthians está dizendo assim, olha, estamos esperando o final do ano para te mandar embora. Em outras palavras. Mas essas entrevistas, Michele, é que as pessoas ficam empolgadas porque quase não se fala mais, como antigamente. A gente fazia isso todo dia antigamente, né? Agora exatamente. Então, o povo tem a carência de ouvir o ídolo. Claro. Né? Quando se ouve o Cássio, que é um dos principais ídolos do clube, todo mundo fica satisfeito, né? Então, acho que essa entrevista, ele até brincou, né? Só ano que vem agora, depois de tantas respostas que eu dei. Acho que o jogador, ele tem que dar essa entrevista toda semana um pós-jogo. É isso aí. É normal. Até porque o jogador, quando está num time grande, ele vira produto do meio. Então ele tem que entender, assimilar isso. Porque ele dá uma entrevista pós-jogo, depois do jogo, ou dia seguinte, é normal. E tem outra, falar só para a TV do clube, não desenvolve no jogador uma resposta mais honesta ou um desenvolvimento para o cara sair de uma saia justa, né? Porque isso aí que o clube faz é só um material de divulgação. Tudo bem, cada um na sua, mas não é entrevista. Não é imprensa. Não é entrevista, é a tal da chapa branca. É a tal da entrevista chapa branca. Sobre o Lázaro, o Cássio... a invasão também, queria que você falasse sobre isso. Invasão, o Cássio mesmo disse que não foi legal, né? Você queria que invadisse Claro sua que casa? não, diferente do que aconteceu no São Paulo de uma certa forma ontem, a gente deve falar disso mais pra frente. Agora, sobre o Lázaro, não tem experiência, mas eu acho que o time do Corinthians tem jogadores, viu, Miller? Cascudos. Então, a experiência que pode faltar ao Lázaro como técnico na beira do campo, vai sobrar para uns 4 ou 5 jogadores titulares do time. E talvez esses caras possam, né, ajudar nessa construção de uma boa campanha na Libertadores. Sabe o que eu sou a favor, Michele? De uma vez por semana, tipo véspera de jogo, o clube abrir para a torcida e assistir o treino. E abrir também para falar com a imprensa, Sim, né? exatamente. Você abre para a torcida assistir o treino e para a imprensa, né, filmar o treino e entrevistar os seus jogadores. Por que hoje em dia, na véspera do jogo, o técnico não dá entrevista, né? Aquela entrevista que a Federação Paulista fez foi uau, né? Porque eles sempre estão fazendo esses encontros, mas assim, todo mundo se esconde agora. Mas a Federação Paulista imitou a FIFA, né? Imitou a Eurocopa. É isso. Né? A Champions, eles fazem isso no pré, né? Sim. Né? No pré-jogo da final. Então, não é que é ruim, mas eu acho que tem que fazer isso para a imprensa. O Lázaro, falando do Lázaro, o Chico Lanza sempre fala que o Lázaro falhou no primeiro teste dele, de verdade, que foi a final do Paulistão. Você acha que realmente ele falhou? Você acha que ele é técnico pro Corinthians ou não, Miller? Não, eu não acho ele treinador pro Corinthians. Não que ele não seja um bom treinador. Eu acho que ele não é o treinador preparado, né? Que tem um cabedal, assim, uma estrutura para suportar o peso da responsabilidade que é dirigir o Corinthians. O Corinthians hoje, acho que precisa, pelas competições que vai disputar, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, precisa de um treinador da altura do clube. Concordo com o Miller e reforço o que eu disse. O fato do Corinthians ter Renato Augusto, Cássio, Fábio Santos, Gil e tantas feras que já experimentaram de tudo no futebol, esses caras
podem compensar a falta de experiência do Lázaro se houver um diálogo legal entre as partes. Eu não concordo, porque o Carille tinha toda essa experiência. Não tinha, foi campeão. Mas o time do Carille era certinho. Tinha vários jogadores decisivos, era um time muito melhor que esse. Ele jogava fechado, jogava Ele segurando. tinha o seu esquema pré-estabelecido, ou estabelecido. O Lázaro, diferente, ele já chegou num momento que o Corinthians precisa de um título para ontem, né? Eu acho que o nível do time do Corinthians é bom, e o nível do treinador é baixo, não está na altura do time. Eu acho que ele pode galgar essa posição. Agora, ele tem uma grandíssima oportunidade... Agora... Na Libertadores, né? Exatamente. Bora, Lázaro, confio em você. Chegou a hora da gente fazer o quê? A gente vai acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o nosso Momento de Velocidade. Vamos rodar aqui. Momento Velocidade. Oferecimento Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Pushing the limits for better. Muito bem, Rodrigo França, muito boa noite. Você sempre mais do que bem-vindo aqui no Gazeta Esportiva. O espaço é seu. E quer dizer que deu Max Verstappen de novo na Fórmula 1, Rodrigo? Pois é, boa noite, Michele, Silvestre, Miller, todo mundo que está assistindo. A gente falou aqui na semana passada que a Red Bull seguia como favorita. E a Mercedes até conseguiu dar um pouquinho mais de trabalho no GP da Austrália, com o George Russell largando na primeira fila e o Lewis Hamilton terminando em segundo. Mas o holandês segue favorito ao tricampeonato. E uma curiosidade é que o Max chegou aos 80 pódios na Fórmula 1, Nossa. igualando o número, sabe de quem? De Ayrton Senna. Sério? E um detalhe é que o Senna fez 161 GPs na carreira e o Verstappen já tem 166 e ainda precisa de mais um título mundial para igualar o brasileiro, e eu acho que vai ser esse ano, né? Tá. Em 2023, ele também deve alcançar as 41 vitórias de Senna. Faltam só 4. E eu trouxe esses números, Michele, não por uma comparação, mas para o público saber que, né, na verdade, eles mostram como os recordes, hoje em dia, eles são batidos mais facilmente, né? Por quê, Rodrigo? Porque tem mais GPs, essa é a explicação mais simples. Então, esse ano são 23. Na época do Senna, por exemplo, eram 16, né? Então você tem mais corridas, mais pódios, mais chances de vitória, só o título mundial, que daí esse sim segue sendo um só, né? E a questão do... O que o Felipe Massa... Não, Felipe Massa. Foi, eu até estava inclusive acompanhando a podcast lá do Flow, ele falou que deve entrar com um recurso para recorrer no título de 2008. 2008, que é aquele que ele ganhou a corrida e o Hamilton na última volta passou o Timo Glock e acabou ganhando o título mundial por 1 ponto. Mas ele que vai recorrer? Ele vai recorrer porque o Bernie Eccleston deu umas declarações recentes falando que ele sabia que o GP de Singapura tinha sido roubado. Então, sabendo disso, ele deveria ter cancelado a corrida, e aí se cancelasse, os pontos do Hamilton não valeriam e aí o Massa seria campeão. Mas olha, essa história vai longe ainda. Vai dar pano pra manga, mas quem mandou o Bernie Eccleston falar um negócio desse? Tapetão na Fórmula 1, hein? Tapetão, né? Eu até brinquei, lembra aquela vez que o juiz que teve o caso que ele roubou, aí teve que refazer os jogos do Corinthians. Só que ninguém vai conseguir fazer o GP de Singapura de 2008, né? Então, vamos ver, tomara que, né, a justiça seja feita. Mas já não passou do prazo o prazo das corridas. Pra você ter uma ideia, na corrida você tem 30 minutos para reclamar de uma atitude. Então 30 minutos. Prescreveu, ué. Aí, se você tem uma evidência nova, você tem mais 4 dias, até às vezes uma semana antes da corrida seguinte. E agora? E no caso da Fórmula 1, se eles entregam na cerimônia lá em Paris o troféu de campeão, aí acabou, não pode reclamar mais. Vai ir agora. Só que justamente o Bernie Eccleston sabia do problema em 2008, então ele poderia ter impedido essa entrega. E ele falou isso. Essa é a briga do Massa. E ele falou, então agora vamos ver, mas... Fato novo. Traremos notícias aqui em breve. Boa. Bom, mas falando agora de um fã de Senna, ele venceu lá na Austrália, no GP, na preliminar da Fórmula 1, que foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, que está liderando a Fórmula 3 e mandou um recado direto lá de Melbourne pra gente. Michele. Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Bom, acabamos a Fish Race, ganhamos mais uma vez. Muito feliz com o resultado. Não foi uma corrida fácil, o Salsic estava atrás de mim, estava muito rápido, então a gente não podia errar absolutamente nada. Estou muito feliz com a minha performance e a do time. A gente somou mais 25 pontos no campeonato, agora não sei se eu fiz a volta mais rápida, mas se não foram 25. Estou muito feliz e bora para as próximas etapas e continuar dessa maneira. Valeu! Valeu, Bortoleto. Já corri de kart com ele, o menino é muito bom. E a gente, de novo, né, falou dele no Momento de Velocidade, ganha a corrida como mantendo a tradição aqui. Boa. E no Brasil, as emoções ficaram por conta da Stock Car em Goiânia. O Daniel Serra venceu a primeira corrida e o Thiago Camilo a segunda. E a vitória do piloto da Ipiranga
foi emocionante porque ele homenageou o tio dele, o Sérgio Ruas, que faleceu em um acidente de moto poucos dias antes dessa corrida. Inclusive, o Thiago Camilo usou no Toyota Corolla dele no Stock Car de número 16, que era usado pelo seu tio nas competições. Foi um grande incentivador da carreira dele, né? E em Goiânia, eu também tive a chance de acompanhar a Turismo Nacional, que é a divisão de acesso do nosso automobilismo. Com o Silvestre, que é o automobilismo raiz. É aquele que você põe um carro de rua, mexe pouquinho no carro e já corre. E a Toyota Gazoo Racing deu show, com 5 vitórias em 6 corridas do piloto Eduardo Berlanda. E o catarinense é o atual campeão da categoria Pro e corre com o Toyota Yaris e falou com a gente. Em 2022 surgiu a categoria Pro com motor e câmbio igual para todos os carros e o carro estava parado, mas muito bem guardado e em belas mãos. A gente conseguiu, colocamos esse motor e kit e graças a Deus conseguimos conquistar aí o título de 2022 e vamos lá, vamos para 2023 levar ele, se Deus quiser, para mais um título. Aí, legal. Parabéns, Berlanda. 5 corridas de 6. Até quando eu encontrei com ele, ele falou, tenta ganhar a 6ª aí, que seria um recorde, mas merecido o espaço aqui. E, obviamente, esses pilotos sonham chegar na Stock. Então, a gente vai acompanhar de perto também, Michele. E, por hoje é só, mas todo domingo tem Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, 8h25, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, Michele. Valeu, Rô. Obrigada. Até domingo às 8h25 no Momento Velocidade aqui na telinha da TV Gazeta. Olha, hoje foi dia de apresentação de jogador lá no São Paulo. O Zé Paes foi acompanhar a entrevista do meia Michel Araújo. Será que você vai gostar? Então vamos assistir. A camisa de número 15 do São Paulo agora tem nome e sobrenome, Michel Araújo. O jogador, que pertence ao Fluminense, assinou por empréstimo com o tricolor paulista até dezembro do ano que vem. Gosto muito de carregar a bola, de assistir meus companheiros para fazer gol. Acho que não venho para substituir ninguém. Aqui todo mundo é igual, todo mundo tem possibilidade de jogar, porque realmente tem um elenco muito bom. Ficha técnica do Michel Araújo para você na tela, bora lá. O Michel tem 26 anos, é meia e, além do período recente no Flu, ainda soma passagens pelo futebol dos Emirados Árabes e por clubes do Uruguai, país onde ele nasceu. Antes de vir para aqui, liguei para o Gavi Neves. Ele falou da importância dos uruguaios aqui, da estrutura do clube, dos grandes jogadores que estão aqui. Então, acho que na hora de tomar a decisão foi isso aí também que me motivou para vir para o São Paulo. O Michel Araújo é o 11º reforço do São Paulo para essa temporada de 2023. E ele estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo de depois de amanhã contra o Tigre na Argentina, a estreia do tricolor na Copa Sul-Americana. Já temos uma decisão já nesses dias, faz poucos dias que estou aqui treinando. A gente vai com muita ilusão para a Argentina para trazer esses 3 pontos. O São Paulo viaja para a Argentina amanhã, logo após o último treino da equipe antes da partida contra o Tigre. Depois de 23 dias sem jogos oficiais, o tricolor volta a campo nessa quinta-feira e é claro que o time todinho quer ficar bonitão na foto com a torcida de novo o mais rápido possível. E o assunto é Michel Araújo. Tem nome de cantor, né? Michel Araújo. 9º reforço gringo do São Paulo, né? O jogador estrangeiro do São Paulo. Agora na Sul-Americana não tem mais limite, quer dizer, não tem limite no Campeonato Brasileiro, subiu de 5 para 7, né, Miller? O São Paulo tem 2 machucados aí, 3, né? O Ferrarese, o Caleri não, o Caleri já recuperou, o Galopo. Agora o Araújo, olha, se o Fernando Diniz abriu mão, é porque não é grande coisa, né? Agora, pelo menos ele é uruguaio. Tem sangue na veia, Miller. Agora a bola eu não sei, preciso ver, Por que ele abriu mão, será, hein? Ô, Michele, o Michel Araújo, esse garoto aí, esse uruguai, ele estava treinando somente no Fluminense. Ele nem quase banco ia e jogou poucas vezes no ano passado. Acho que fez 3, 4 gols em 56 jogos. Não no Fluminense, acho que na carreira. Então, assim, ele chega como, assim, 5, 10 pontos de interrogação do São Paulo.
como o Silvestre acabou de falar, o Diniz não colocou ele para jogar uma sequer partida. Mas ele disputava com o Ganso e com o Arias, né? Então, Michele, o que eu tô te falando para você, é o 9º estrangeiro do São Paulo, ainda bem que fechou a janela. Senão o Casares ia comprar um time de estrangeiro. Agora o Rogério Ceni, será que tá de acordo? Deve estar, né? Bom, tudo passa por ele, né? Mas eu acho muito precipitado levá-lo pro jogo agora. Tá. O Rogério já tem um time estabelecido, né? O time dele já tem uma cara, aquela coisa toda. Ah, essa cara vai mudar, Miller. Não, Sabe por quê? Eu tô dizendo pro próprio jogo de... Não, tudo bem, mas quando eu digo que a cara vai mudar, é porque o Rogério Ceni andou treinando linha de 3 zagueiros. Ou seja, ele vai mudar o formato tático do São Paulo. Eu gosto dessa ideia, principalmente que o São Paulo... Ele jogou assim vários jogos ano passado. Isso. Então ele readota, não sei nem se tem essa palavra, mas ele vai adotar de novo. Para jogar com 3 zagueiros, tem que ter 2 laterais agressivos. O Wellington tá machucado. O Igor Vinícius também. Rafinha tá voltando agora. Então você não jogaria com os 3 zagueiros agora nesse momento? Se você joga com 3, eu não sou contra 3 zagueiros. Desde que os 3 zagueiros sejam Diego Costa, Arboleda e o Beraldo. Para mim, esses 3 zagueiros... O Diego Costa não será porque tá voltando de contusão. E tá suspenso. Isso que eu tô falando. Então, para jogar com 3 zagueiros, tinha que ser esse. E tinha que ter 2 laterais, o Wellington e Igor Vinícius. De força. Tá. Porque você não vira um lateral, você vira um ala. Isso é normal. Ele deixa do espaço dele para ocupar um espaço lá na frente. Ou seja, um time para vencer o outro, dentre os muitos detalhes, Michele, ele tem que fazer o quê? Fazer o adversário correr para trás. E não é o que acontece no São Paulo. Tá chegando a finalíssima do futebol feminino. A seleção brasileira pega a Inglaterra quinta-feira, às 3h45 da tarde, em Londres. A delegação comandada pela Pia Sundhage começou os trabalhos ontem na capital inglesa e segue em preparação até amanhã. Sem a craque Marta, que está lesionada, o Brasil ainda tem amistoso contra a Alemanha na terça-feira da próxima semana. A gente vai acompanhar tudo da seleção feminina nos próximos dias. E agora está na hora de falar sobre essa história do Abel Ferreira despertar o interesse de um grande clube inglês, José Paz. Vem na tela, Zé Paz. Põe o Zé na tela. Põe o Zé na tela, porque eu quero que ele explique tudo sobre esse assunto. Pare tudo. Qual clube quer o Abel? Isso é fato ou isso é boato, José Paz? Boa noite. Boa noite de novo, Mi. Vamos por partes aí. É fato, sim, que Abel Ferreira, ele tá aí despertando o interesse do Chelsea da Inglaterra. Chelsea recentemente aí demitiu o seu treinador, o Graham Potter, que era o técnico do Chelsea, acabou perdendo no último domingo para o Aston Villa em casa, em Stamford Bridge, por 2-0, e aí ele acabou perdendo o emprego. Então o Chelsea agora está atrás de um novo treinador. Aí fizeram lá uma listinha, lá a diretoria do Chelsea se reuniu, meteram a listinha e o Abel Ferreira estaria nessa lista aí, nos candidatos a técnico do Chelsea. Mas é bem verdade que o Abel Ferreira está lá no fim da lista, viu, Michele? Está lá para os últimos lugares. Ele deixou uma boa impressão em 2021, quando o Palmeiras acabou enfrentando o Chelsea lá na final do Mundial, mas tem outros nomes aí antes do Abel nessa lista. Por exemplo, Luiz Henrique, que foi técnico recentemente aí da Espanha na Copa do Mundo, o Pochettino, Maurício Pochettino, que treinou Tottenham, Paris Saint-Germain, já tem uma grande carreira lá na Europa, o Rubem Amorim também, treinador português, mas o alvo de fato do Chelsea é o Julian Nagelsmann, que era técnico do Bayern de Munique, recentemente acabou sendo demitido, o Thomas Tuchel foi lá para o lugar dele, e o Nagelsmann é o alvo então aí do Chelsea para a sequência dessa temporada de 2023. Mas aí todo mundo já está com o cabelo em pé, os palmeirenses, não vai tirar o Abel de nós de jeito nenhum. Calma, gente, ele tá lá na listinha do Chelsea, mas está em último lugar, lá nos últimos lugares. Por enquanto continua no Palmeiras, a intenção do Palmeiras é ainda estender um pouco mais o contrato com o Abel Ferreira, essa é a intenção da presidente Leila Pereira, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas calma, por enquanto o Abel segue no Palmeiras e tá lá no finzinho da lista, Michele, do Chelsea. Fica tranquilo aí, a galera palmeirense que tá assistindo o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre o Endrick, tá bom, Michele? Tem um assuntinho aí interessante em relação ao Endrick. E queria saber de vocês aí, Abel seria uma boa no Chelsea? Será que é hora de deixar o Palmeiras? Hein, Michele? Os palmeirenses, não. Mas eu acho o seguinte, se chegar uma proposta do Chelsea, ele vai embora. Erra o Chelsea em colocar o Abel no final da lista. O Abel deveria estar no topo dessa lista. E eu
tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas eu colocaria a minha mão no fogo. Eu acho que o Abel vai cumprir com a promessa dele. Me parece ser um cara muito sério. Já disse várias vezes que ele vai até o final do contrato. A única chance dele sair do Palmeiras, porque a Leila liberaria, seria um convite da seleção brasileira. Pode ser. E aí, Miller? Olha, Michele, para você ver que os clubes europeus, os dirigentes europeus, eles não estão nem aí com as conquistas dos treinadores aqui no Brasil. Porque ele está em último, você disse? Ele está no último do último. Isso é fato também. Isso é fato. Eu fiquei sabendo que o ex-treinador do Bayern será o treinador do Chelsea. Entendeu? Então, esse negócio de o Abel, muito nada, não vai, é difícil. Pra você ver, ele já ganhou 2 Libertadores no Palmeiras, um Campeonato Brasileiro, atualmente ele é o campeão brasileiro. Paulista, e vai ganhar o Paulista, acho que domingo o Palmeiras ganha por 2-0. Mas dificilmente um grande da Premier League vai contratá-lo. Olha, o Sampaoli foi demitido do Sevilha. Ele é um treinador mercado na Europa. Mas ganhou o quê? Quer dizer, não ganhou nada, mas ele tem um bom empresário que articula bastante as suas idas, né, para a Europa. E isso que o Miller está falando é uma soberba europeia. Isso aí sempre existiu, sempre existiu. E sempre vai existir. Uma grande bobagem, porque eles desconsideram os treinadores brasileiros, os argentinos ainda têm mercado e tal. O Abel tem uma vantagem que ele é europeu, né? Mas, Abel, pode esperar, porque a sua hora vai chegar. Mas sabe que eles falam... Não será agora, você vai dirigir um gigante da Europa. Eu aposto. Sabe o que os europeus falam? O quê? Os europeus falam sobre treinador brasileiro? Não. Eles falam assim, a gente gosta dos argentinos, porque os argentinos têm mentalidade europeia e eles também falam mais de 3 idiomas. E eu queria ver técnico europeu de ponta vir dirigir time aqui no Brasil. Mas não vem mesmo. Pegar esse calendário, essa loucura, essa pressão de torcida. Porque o cara aqui, a gente fala muito mal de técnico brasileiro. Claro que eu acho que tem muito técnico que precisa mesmo melhorar, evoluir, reciclar, essa é a palavra. Agora, os caras aqui se viram nos 30, não é fácil ser técnico no Brasil. Na Europa tudo organizadinho, bonitinho, aqui o bicho pega. Aqui é mais difícil, Michele, porque o treinador no ano, ele tem que formar 3 equipes no ano. Porque tem a janela de janeiro e janela do meio do ano. Os jogadores do time grande vão embora, aí ele tem que refazer sua equipe. Ô, Miller, você que trabalhou com vários técnicos, né, durante toda a sua carreira, o técnico estrangeiro, ele realmente estava muito à frente dos técnicos brasileiros? Não, pra mim não. Não? Absolutamente. É o que o Silvestre acabou de falar. O Guardiola, que todo mundo baba ovo Guardiola, ele chega lá pro Sheik e diz assim, Sheik, tem dinheiro em caixa? Eu quero fulano. Vai lá e compra. Quem você quiser. Poxa, vai ficar fácil, né? Aí o Rogério Ceni pega o Michel Araújo. Aí os treinadores aqui no Brasil fazem o quê? Lá o Helma, lá do Santos, eu quero fulano, quero ciclano. Mas não tem dinheiro, como é que faz? Eu quero ver ser técnico aqui. E você matou a pau, Miller. O técnico aqui não tem esse papo de... Não é nem impaciência dos diretores, que isso também existe. Mas o técnico, ele não tem como escapar da reciclagem do time várias vezes ao ano. O treinador na Premier League, em especial, ele é não só treinador, ele também é um diretor do time. Ele que faz tudo. Ele contrata, discute contrato com o jogador. É normal isso lá. É uma cultura deles. Treinador. No Brasil, o Luxemburgo tinha essa mentalidade, tinha esse poder. Mas aí que acusaram ele de várias coisas. Atualmente, os treinadores brasileiros não têm mais esta soberania. Mas aí porque fala assim, que o treinador vai querer fazer isso, vai querer fazer negócio, tudo mais. Mas eu acho que facilitava, né? Com certeza, porque o jogador, ele confia mais no que o treinador fala do que no dirigente fala. E é uma forma de aproximar também, né? Um do outro. Sim, e tudo mais. O Guardiola mesmo, o que ele faz? Ele mesmo liga para os jogadores. Ele liga? Para todo mundo. Gabriel Jesus, o Hendrick, para todo mundo. O Haaland. O Haaland, ele declarou, disse assim, o Guardiola falou, vim, porque o Guardiola me ligou e disse que aqui eu seria campeão. Você já passou por isso? Quantas vezes o técnico te ligou, vem pro projeto? Vanderlei me ligava. Eu fui pro Santos, Palmeiras não, mas Santos e Corinthians, que o Vanderlei ligou para mim. Os dois foi com o Vanderlei que você viu? Sim, ele me ligou, disse, vem me ajudar? Opa, demorou, você é meu amigo. Claro. Aí você foi. Porque você confia mais no que o treinador fala do que no que o dirigente fala. Mas hoje eu tenho a impressão que, tudo bem que tem uma distância com a imprensa, né? Mas parece que tem uma distância do treinador com o jogador. Será que tem uma distância maior? Porque eu não sei. Não tem, Michele. Não tem. Não tem distância? Não tem, até porque é dia a dia. O treinador está no dia a dia com os jogadores. Mas a influência que o técnico tinha sobre o jogador no seu tempo,
Mas aquilo que eu quero te falar. Diferente. O jogador confiava mais e obedecia. Hoje o jogador, ele ouve muito mais o empresário. Sim. Nesse sentido, sim. Né, o manager Nesse sentido, é uma distância muito grande. Até a hierarquia, né? Isso. Nesse sentido, a distância é absurda, ela nunca vai estreitar. Até porque o futebol mudou, com a extinção do passe. O empresário hoje tem muito mais espaço que o treinador. O empresário hoje ele tem mais moral com o presidente do que o treinador. Então, quer dizer, essa relação jogador-treinador, nesse sentido, se acabou. Muito bem, Zé Paz tem mais um assunto para tratar com a gente, Zé. O que é que você ia falar do Endrick? O que aconteceu? Pois é, o Endrick, ele deu uma entrevista aí para a revista GQ Brasil, né, que vai sair agora em abril, e ele falou sobre alguns temas importantes. O Endrick vem sofrendo uma pressão danada nesse início de 2023 aí com a camisa do Palmeiras, passou por uma seca de gols, né, recentemente, aí marcou agora contra o Água Santa aí na primeira final do Campeonato Paulista, e ele deu algumas declarações interessantes. Por exemplo, ninguém deve ter dó de mim ou ficar passando a mão na minha cabeça, disse o Endrick aí nessa entrevista lá à GQ Brasil. A gente lembra, viu, Michele, que nesse início de temporada o Abel acabou colocando o Endrick no banco de reservas, foi um bafafá danado, ele disse que o Endrick tem que ser tratado como qualquer outro jogador do Palmeiras, não é porque ele é uma joia do Palmeiras, que ele tem 16 anos, foi vendido para o Real Madrid aí por 400 milhões de reais, que teria que ficar passando a mão na cabeça do Endrick. O Endrick foi para o banco de reservas, isso fez bem para ele agora está voltando aos pouquinhos, marcou o gol contra o Água Santa e muito possivelmente, viu, Michele, ele deve ser titular na partida contra o Água Santa, o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, porque o Endrick ele não foi lá para a Bolívia, não foi para La Paz, onde o Palmeiras joga amanhã então na estreia aí da Copa Libertadores, ele ficou aqui no Brasil, então a tendência, já que o Abel deixou todos os titulares aqui praticamente no Brasil, é que o Endrick jogue esse jogo, essa segunda final aí contra o Água Santa no Allianz Parque. Nessa mesma entrevista à GQ Brasil, o Endrick também falou sobre as comparações que vem tendo entre ele e o Pelé. Disse o seguinte: às vezes me pergunto por que colocaram tanta mídia em mim. Eu não pedi isso. Tem situações que passam do limite. Ele é o novo Pelé. Cara, ninguém vai ser o Pelé. Pelé é o rei do futebol. Mas agora não tem o que fazer, não dá para pedir para as pessoas não falarem da minha vida. Vocês acham que tá certo o Endrick aí dando essas declarações aí para a revista GQ Brasil? Que tá muita gente colocando uma pressão em cima dele, um garoto só de 16 anos. Como é que vocês avaliam essa situação aí, Ni? Ô Zé, aonde que ele deu essa entrevista? GQ Brasil. Tá, e aí, o que você acha, ô Silver? Bom, em primeiro lugar, o Endrick tem 16 anos, mas não pode ser considerado um café com leite. Ele é mais um jogador do elenco. E concordo com o Zé, acho que ele pode voltar a ser titular nessa final, porque entrou bem no primeiro jogo, fez o gol, fez uma outra boa jogada. Quanto a ele ser centro das atenções e comparações, mesmo que também, esdrúxulas, porque não dá para comparar o Endrick com o Pelé, pelo amor de Deus. O Endrick faz parte do jogo, meu querido. Se você não quer ser falado, você poderia ser balconista, né? Mas é jogador de futebol, vale 400 milhões, é do Palmeiras, vai para o Real Madrid, faz parte, vá se acostumando com as comparações. Vale quanto pesa, né? Aquilo assim, fala... Sim, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Isso mesmo. Veja, Michele. A classe, a categoria. É bíblico ele. A responsabilidade, a pressão, ela é inevitável. Lembra que eu falei? O jogador vira produto do meio, né? A grande responsabilidade, a grande pressão em time grande sempre haverá. Então o Endrick, ele não está isento, até porque ele entrou no domingo passado, fez seu primeiro gol e a tendência é sempre aumentar essa responsabilidade. Ele tem que saber administrar isso e o Abel está sabendo administrar isso com ele. Você colocaria ele para ser titular no jogo da final contra o Água Santa? Não, eu colocaria o Arthur. Perdão, não pode jogar. Não pode. Eu colocaria ele já fez o mesmo. Eu falei essa besteira, agora você empatou comigo. Eu colocaria o Giovani. Giovani, você colocaria quem? Eu iria de Endrick. O Endrick ainda está se acostumando, cara. Não é simples. Ele jogava, né, com molecada. Agora ele está jogando com o zagueiro. Né, o tranco é outro, meu. E é normal pra se adaptar, queimaram o processo na vida dele. Agora vamos de Corinthians. O técnico Fernando Lázaro está com dúvidas para escalar o timão na estreia da Libertadores. Salazar foi lá no CT hoje e ele explica quais são as opções. Bora, Salazar!
Bom, além da entrevista coletiva do Cássio, claro que teve treinamento aqui no CT Joaquim Grava. O time viaja nessa quarta-feira para quinta-feira estrear na Copa Libertadores da América contra o Liverpool lá no Uruguai. E a informação de bastidor que nós temos é que o Fernando Lázaro já tem a sua base de time titular definida, que é essa daqui, ó. Vamos dar uma olhada no campinho? Cássio no gol, Fagner na lateral, Gil e Caetano no lugar do Bruno Mendes suspenso e o Fábio Santos compondo a linha defensiva. Lá na frente, a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, como vocês podem perceber, a dúvida está no setor de meio de campo. O que eu soube é que o Fernando Lázaro aproveitou esse período de treinamento sem jogos para testar todas as formações, seja de escalação e de troca de funções possíveis para essa estreia na Copa Libertadores da América. E, mais uma vez, informação de bastidor é que Renato Augusto e Juliano são os únicos que a gente pode dizer que estão garantidos na equipe titular para esse jogo de quinta-feira. Aí vem a lista com Rony, Fausto Vera, Maicon, Paulinho, Duqueiroz e Adson. Desse grupo, 2 apenas vão começar jogando. Então eu vou deixar para vocês fecharem esse campinho aqui do Fernando Lázaro. Qual é a melhor escalação para o meio de campo do Corinthians para estrear nessa Copa Libertadores, hein? Passo a bola para vocês. Um abraço, gente. Tocou pra cá, peguei. Seguinte, Salazar, vamos lá. Desses 6 nomes... Pegou, solta. Salazar, agora eu vou... Devolveu de primeira, devolveu de primeira. Desses 6 nomes aí, ó, Rony, Fausto Vera, Michael, Paulinho, Duqueiroz e Adson. Escolhe 2 pro teu meio campo, o Ale Silvestre. Eu vou de Fausto Vera e Maicon. Por quê? Porque eu acho que tem mais qualidade que os outros. E o Paulinho é que seria o melhor de todos, não tá no ritmo? 100% no ritmo, né? Então eu iria de Fausto Vera e Maicon. E agora, Miller? Eu, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto e Paulinho, Roger Guedes e Yuri Alberto. Você tiraria o Juliano, que tá jogando de segundo volante? Fica muito lento com o Renato Augusto. Ele é lento na dinâmica de jogo, o Juliano. Acho que o Paulinho tem essa dinâmica melhor que a dele. Então eu colocaria um tripé, já que gosto dessas palavras, tripé. E o Renato Augusto livre. Lógico, né? Não é um tripé parado, é um tripé em movimento. Como eu disse, tem que fazer o adversário correr para trás. Mas aí você não faria o Renato Augusto ficar fazendo essa... Não, não. Só distribui. O Renato Augusto... 3 aqui, o Renato livre. Exatamente. Para servir o ataque. É o meio campo que privilegia o Renato Augusto. Entendi. 3 jogadores fortemente na marcação e 2 atacantes, como diz o meu irmão, bola resolve. E 2 atacantes bons de bola, né? Como eu tô te falando. Que podem resolver o Renato jogo. Augusto criando com o Juliano fica muito lento. Não dá. Aí não é o adversário que vai correr para trás. É o Corinthians que vai correr para trás. E o Rony? Não, o Rony pro segundo tempo. E o Adson? Rony pro segundo tempo também. E o Maicon? Não. Maicon, Vera, Paulinho e Renato Augusto. E Yuri Alberto e Roger Guedes na frente. Eu entraria com esse time. E ele não vai fazer. E o Duqueiroz? Espera. Ele vai colocar para mim o Rony com o Fausto Vera. Agora, pro torcedor corintiano, o Miller vai olhar na lente da verdade depois do Silvestre. No pique, o Corinthians tem time para ganhar essa Libertadores, Miller? Tem time. O Corinthians tem time para ganhar Libertadores, porque é um dos favoritos. E também na Copa do Brasil. Agora, Campeonato Brasileiro é diferente. O Corinthians não tem um elenco qualificado. No pique, Silver. Tem time para ganhar a Libertadores, até por ser eliminatória, mata-mata. Campeonato Brasileiro mais complicado, mas o Corinthians tem um time cascudo e pode sim conquistar a Libertadores. Resultado da nossa enquete: qual clube brasileiro tem mais chance de ser campeão da Libertadores? A maioria respondeu que é o Verdão, com 44% dos votos. A gente encerra por aqui. Obrigada, Miller. Valeu, Silver. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau! Saúde.